juntos novamente no Aprender e Estudar em Casa com mais uma matéria, mais uma aula de língua portuguesa para ti que é aluno ou aluna do nono ano. Como é que está tudo lá em casa? Acredito que está tudo ok, que estás bem, que estás a fazer a tua parte como cidadão ou como cidadã. Porque nós vamos aqui agora trabalhar aquilo que é a nossa parte. Mais uma aula de língua portuguesa, mais um conteúdo e vamos lá em frente. O que é que vamos trabalhar hoje nesta aula? Ok? Hoje vamos trabalhar aquilo que é o enriquecimento lexical. Já vais saber o que é isto. Vamos começar com os processos de formação de palavras. O que é que se quer que tu, no final desta aula, consigas identificar uma palavra natural? Também pode ser chamada palavra primitiva e depois uma palavra complexa. Depois vais dar conta do radical e dos afixos. Já vais saber o que é que significa cada palavra que está aí. Outro objetivo é conhecer o processo de derivação na formação de palavras e depois construir palavras derivadas por vários processos. Já começaste a anotar? Já estás a acompanhar? A antena está afilada, a concentração está. Ok? Vamos lá. O que é que nós vamos ter aqui? Primeiro vais ter aquilo que é a ideia de palavra. Para trabalhar essa matéria, ou então esse conteúdo, essa aula, tu vais servir da área gramatical concentrada na fonologia, que é a área responsável para trabalhar aquilo que é formação da palavra ou então estrutura de palavras. Daí que tu tens palavra é a unidade lexical falada ou escrita. Ao falar de uma palavra ou ao escrever uma palavra, tu estás a trabalhar aquilo que é unidade lexical, está bem? É a mesma coisa que dizer palavra. As palavras podem ser simples ou podem ser complexas. Como é que tu vais distinguir uma palavra simples da complexa? A simples é formada por um radical, ok? Tens lá um radical. Esse radical pode ser também colocado os afixos e podes ter alguns afixos que já a gente vai trabalhar. A palavra complexa é formada pelo radical, pelo afixo de flexão e por outros constituintes morfológicos. Assim fica difícil, mas já vamos para a prática e vais dar conta do que é que cada conceito aqui está a dizer-te. Estrutura das palavras. As palavras em si trazem um radical, que é o elemento básico que contém o significado da palavra. Tem um prefixo, que é a partícula que vem antes do radical. Tem um sufixo, a partícula que vem depois. A desinência, flexão das palavras variáveis e a vogal temática, que é a vogal que aparece depois do radical. Para isso, eu vou servir de um exemplo prático lá de casa. Antes de ti, veio outras pessoas. Antes dessas pessoas, vieram outras pessoas. Então, tu vais perguntar quem é que veio primeiro na minha família, quem é que me geriu. Então, repara que tu estás aí a falar daquilo que é a família lá da casa. É nada mais, nada menos aqui que vamos trabalhar com a família das palavras. Uma palavra pode dar origem a outras palavras, família de palavras. E aproveitando o mês de amizade, o mês de amor, sei lá o que, muita coisa ainda, vamos ver o que é que concretamente estamos aqui a trabalhar. Tu viste a palavra como unidade lexical, ok? Então, da palavra, tu vais encontrar esses elementos. Eu vou servir de uma palavra que combina contigo, ou então com qualquer um, neste momento que é o mês do amor. Eu vou colocar a palavra amor, ok? Eu vou colocar a palavra amar, a palavra amigo, a palavra amizade, ok? Então, e entre outras palavras que tu podes ter aqui. Agora vamos ver o que é que isso significa. Radical, elemento básico que contém o significado da palavra. É a parte mais essencial, mais importante da palavra. Se fores trabalhar aqui, repara que tu tens palavras que têm qualquer coisa comum. Qual? Então, tu tens o quê? Tu tens o am aqui, outra vez aparece aqui, outra vez aparece aqui. Ok? Tens lá uma palavra.
O que é que tens também aqui, ok? O que é que acontece? Essa parte que é igual, tanto numa como noutra, tu chamas de radical. Então, isto, chama-se de radical. Então, aquela parte mais essencial da palavra que vai dar origem a outras. Tu depois tens prefixo, tens sufixo, desinência e vogal temática. O prefixo e o sufixo a gente já vai falar sobre. Vamos trabalhar aquilo que é a vogal temática e a desinência. O que é que tu encontras aqui? O que é que encontras aqui? Uma vogal. O que é que encontras aqui? Ok? Aqui. Mas repara que aqui já qualquer coisa que está além de. Esse elemento, ok? Esse elemento, tu chamas de vogal temática. Ou seja, é esta vogal é que vai ter aquilo que é desinência ou tema. Ok? Vais ter aquilo que nós chamamos de tema. Tens aqui esta outra palavra, ou então esta outra letrinha aqui, que vai levar aquilo que é. Eu vou pegar mais aqui, ok? Vais levar aqui aquilo que é a desinência. Portanto, a palavra desinência. Ok? Tens a desinência. Então, trabalhando cada elemento, tu vais ter aquilo que é a unidade, ok? A unidade lexical falada ou escrita. Tu podes dizer amar, tu podes escrever amar. Então, aqui, tu tens a estrutura dessa palavra. E a estrutura dessa palavra está aqui. Tu tens a parte central, que é comum, que é a parte mais importante, que é a base. E dessa base, ou então desse radical, tu vais encontrar outros elementos. Vais encontrar a vogal temática, ok? E vais encontrar esta outra parcela, este outro elemento, que é chamada de desinência, ok? Continuando. Palavra primitiva ou natural. É aquela, tens lá a definição, considerada primeira. Então, qual é que é a palavra considerada aqui natural ou aquilo que vai dar origem a outras palavras? Qual é a diferença entre esta palavra amar e amigo? Estás a ver? Tu tens a palavra amar e a palavra amigo. Consegues ver? Ok. Então, esta aqui já sabes que é radical. Está bem? É radical. Aqui tu tens a vogal temática e aí está a desinência. Mas aqui tu não consegues ver isto. Tens aqui essa vogal, mas imediatamente tu tens a linha de um acréscimo. A radical, ou então ao radical, melhor assim, a esta parcela acrescentou-se isso. Aonde? Antes ou depois? Está depois, não é assim? Repara, está aqui. Mas tu tens a palavra, o contrário de amigo, o oposto de amigo é inimigo. Ok? Então, se fores fazer o oposto, dá a linha de que é o contrário de amigo. Aqui tu vais encontrar o quê? Uma partícula antes. Mas, trabalhando assim, não fica muito fácil tu dares conta daquilo que é o antes e o depois. Então, vamos trabalhar assim, na palavra amigo. O igo é aquela parcela que se acrescentou aqui para mostrar a parte que é palavra derivada. É aquela cuja formação advém de outras. Repare que amigo vem da palavra amar ou amor. Mais concretamente, amar. Então, amar é a palavra primitiva, ok? Ou palavra natural. E amigo já é uma palavra derivada.
à palavra primitiva ou à palavra natural, acrescentou-se essa partícula. Mais à frente, tu vais ver como é que se chama essa partícula, tá bem? Continuando. Estamos a trabalhar aquilo que é o processo de formação de palavras, ok? Então, processo de formação de palavras, já temos a primeira linha, tu tens a palavra primitiva, a esta palavra primitiva ou natural, que tem lá o radical, vais acrescentando para a frente ou antes da radical algumas partículas. Por isso, ao fazeres isso, estás a criar o processo de formação de palavras. Há dois processos. Podes fazer essa linha com a derivação e podes fazer com a composição. Se fizeres com a derivação, tu podes obter uma palavra derivada por prefixação, por sufixação, por prefixação e sufixação, parasintética, regressiva e imprópria. Isso tudo no processo de formação pela derivação. No segundo processo, que é o processo da composição, tu tens três formas de fazer o processo de composição: a justaposição, a aglutinação, o hibridismo. Neste momento, nós vamos focar naquilo que é a derivação, ok? Porque mais para a frente a gente toca naquilo que é o processo de composição. Para ajudar, tu tens o processo de derivação. Vamos focar agora no processo de derivação. O processo de derivação pode ser afixal e não afixal. Afixal consiste em juntar à radical ou ao radical um prefixo e um sufixo. O que é um prefixo? O que é um sufixo? Pré, antes de, seguidamente, ou então depois. Então, o que é que tu tens aqui? Se tens aqui radical, esta palavrinha que está aqui, esse bocado de palavra que está aqui, foi acrescentado depois. Então, está na afixal, porque tem lá um afixo, portanto, tu tens afixos. Vou apagar isso para ficar melhor a visualização. Ficou sujinho, mas pronto, vamos lá. Então, nós temos a palavra, eu vou colocar com a, e depois tu tens o igo. Ok? Então, a palavra amigo. Então, a palavra tem radical e depois tem essa partícula que fica para o fim. Os afixos podem ser um prefixo e podem ser um sufixo. O prefixo, posição antes, o sufixo, posição depois. Então, para fazer a classificação desta palavra amigo, vai para que classificação? Vamos lá ver. Processo de derivação-classificação. Prefixado, acréscimo de um afixo antes do radical. Será que está antes? Está antes do radical? Não está? Então não pode ser prefixado. Lógico? Ok. Sufixado, acréscimo de um afixo depois do radical. Vamos lá. Onde é que está a palavrinha que está depois? Tens radical e tens essa palavrinha, ok? Então aqui tu vais dizer que é um sufixo. A palavra igo, o bocado de palavras que se colocou ao radical, é um sufixo. Por que é um sufixo? Repara, acréscimo de um afixo depois do, tá bem? E depois tu tens prefixal e sufixal. Aí tu tens os dois, o antes e o depois. Eu vou fazer assim porque senão vais fazer confusão que antes e o depois, ok? Antes prefixo, depois sufixo, sempre adicionados à radical. Então já podes classificar a palavra amigo. Então a palavra amigo é uma palavra derivada, porque já sabes que esta é a parte que vai dar origem a outras. Então vamos classificar palavra derivada por sufixação.
ou então palavra sufixal. Pode dizer isso, ok? Palavra sufixal. O que quer dizer a mesma coisa lá em cima. A palavra primitiva, ou então ao radical, acrescentou-se a palavra, ou então parte do elemento, que é um afixo, no fim. Por isso, classificação de. Para além da prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, tu tens ainda outra classificação. Tu tens a parasintética, a imprópria e a regressiva. O conjunto da classificação daquilo que é estruturar palavras na linha do processo de derivação. Dessa palavra natural ou do radical, portanto, o processo de derivação é o processo que tem um único radical, só um. E desse único radical tu vais fazendo um conjunto enorme de palavras consoante quiseres. Continuando, agora vou para outra palavra. Tens a palavra, eu vou utilizar esta, terra. Ok? Tens a palavra terra. Consideres essa palavra natural ou derivada. Se reparares, é uma palavra primitiva. Aqui tu tens o radical, aqui tu tens a vogal temática. Está bem? Eu vou agora, a partir de terra, fazer outras palavras, como por exemplo, terraço. Primitiva, ou então a primitiva a partir da terra, e dessa primitiva eu consegui outra palavra. Radical, radical. Então acrescentou-se esta partícula. Exemplo daquilo que já tínhamos feito aqui, palavra sufixal, ok? Agora, se eu puser enterrar, o que é que tu tens? Tu tens essa partícula antes do radical, ok? Então aqui nós vamos trabalhar essa palavra com um elemento antes, que é aquilo que nós chamamos de prefixo. Isto é um prefixo, ok? Isto é um prefixo. Então aí vem antes do radical. E imediatamente ias trabalhar a palavra como sendo uma palavra derivada por prefixação, ou então dizer palavra prefixal. Tá certo? Então aí já tens um afixo que é sufixo e um afixo que é um prefixo. Ok? Aqui tu tens alguns exemplos de prefixos, sua função quando aparece acrescentada ao radical e os sufixos quando aparecem também acrescentados ao radical. Se tiver antes, estás perante um prefixo, se tiver depois, estás perante um sufixo. E na palavra tu vais ver qual é que é a função. Então, repara que tens alguns prefixos, suas funções. Como não dá para trabalhar tudo isso paulatinamente, ou então muito profundamente, faz essa revisão, ou então procura saber um pouco mais lá em casa ou com a professora em sala de aula. O tempo aqui é muito limitado. É só para tu veres alguns prefixos e alguns sufixos dos quais tu podes utilizar. Temos agora uma pequena linha de texto, um textinho, para tu veres. Era uma mãe que tinha uma filha e só pensava em casá-la bem. Foi à casa de um mercador que vendia linhagem e pediu-lhe para que lhe vendesse uma pedra de linho, porque a filha fiava muito bem. Trouxe o linho para casa e disse à filha:
tens de me fiar esta pedra de linho hoje mesmo, porque amanhã vou buscar mais. Quando voltar a casa, quero achar um linho todo fiado. A pequena foi sentar-se à porta, a chorar, sem saber como obedecer à mãe. Aqui tu podes servir de várias palavras para ver esse processo, mas o foco está aqui. Linho é considerada a palavra primitiva, mas repara que da palavra linho fez a palavra linhagem. Então, a essa palavra, a esse radical linho, acrescentou-se no fim essa partícula. Então, essa partícula é sufixal. Dizemos que linhagem é uma palavra derivada por sufixação ou então é classificada como palavra sufixal. Está depois. Combinado? Mas imagina que tu consegues fazer uma palavra não com depois e podes colocar uma partícula antes de radical. Já não seria sufixal, mas sim prefixal. Combinado? Ok. O que é que temos agora? Continuar. A menina olhou para dentro de casa e viu o linho remexido e todo fiado. No dia seguinte, a mãe foi à loja, gabou muito a habilidade da filha e pediu outra pedra de linho para ela afiar. Desse conjunto de ideias que estão lá, é melhor assim, o que é que tu tens? Tu tens esta palavra aqui, ok? Que vem da palavra natural fio. Então, repara, fiar já é uma palavra derivada. Habilidade já vem de uma outra primitiva, hábil. Então, repara o que é que se acrescentou nessa parte final. E aqui, remexido, qual é que tens lá? Remexido vem da radical mexido, ou então mexer. O que é que tu tens aqui? O re e o ido. Então aqui tu tens uma palavra que tem aquelas duas partículas, o prefixo e o sufixo. Agora, tu tens o processo da derivação parasintético. Essa linha de classificação diz que traz um prefixo e um sufixo, ok? Então, juntada ali, essa palavra fica uma palavra derivada por parassíntese ou então palavra parasintética. Mas como é que tu vais ver que a palavra é parasintética? Se tirares o prefixo, fica o quê? Mexido, ok? Fica qualquer coisa. Mas se tu tirar o ito, se ficar aqui, fica remexe, em português, remexe. Então repara que aqui já não tem uma palavra com sentido global ou com sentido próprio. Daí que se diz que a palavra remexido é classificada como palavra parasintética. Certo? Ok. Isto vai ser assim muito rápido, porque temos pouco tempo, tu tens que trabalhar agora. O que é que nós temos agora? Aquela parte que é mais importante para tu compreenderes a matéria. Vais preencher a tabela colocando se a palavra é simples ou se ela é complexa, mas ainda temos a parte complexa que ainda não foi dada. Só depois da parte complexa tu podes voltar a fazer o exercício. Mas se dominares isto, se tens o conhecimento, vai avançando. Então tu vais fazendo a classificação com uma cruz nessa tabela. Depois, adiciona-se um prefixo às palavras seguintes. Tu vais adicionar um prefixo. Lembra-te que prefixo fica antes de radical e constrói à frente palavras. Tens agora a outra tarefa, que é sublinhar as palavras complexas na lista abaixo. Deixa esse exercício para depois, que a gente terminar a parte da composta e aí tu voltas para exercitar. Indica o processo de formação das palavras apresentadas. Tu vais ver qual é que é radical ou o que é que se fez com radical. Se for acrescentado um sufixo, já sabes como é que classificas. Se for um prefixo também. Se for os dois, já sabes como é que é. Para ser uma palavra com um prefixo e com um sufixo, tens uma técnica. Tu eliminas o prefixo, tu ficas com a outra parte, a palavra fica com sentido. Tu eliminas, a língua não está a ajudar, tu eliminas o sufixo, deixas o prefixo e tens lá uma palavra com sentido. Assim tu tens dois elementos
dois afixos, um prefixo e um sufixo juntos, se retirares um ou outro, a palavra fica com sentido próprio. Por isso tens ali uma palavra com prefixo e sufixo. Então podes dizer palavra prefixal e sufixal. Ok. Então, a partir de agora, o que é que nós fizemos? Se assistires à aula aí com muita atenção, tu vais dar conta que trabalhamos o primeiro processo de estruturação de frases ou de composição da frase. Uma palavra com um radical e dessa palavra com um radical, ou então desse radical, tu formas outras palavras. Ou tu podes acrescentar um sufixo no fim, estou aqui a utilizar isto para poderes ver a posição, ou tu usas um sufixo ou tu usas um prefixo, antes do radical e depois de radical. E consoante for o afixo que tu puseres, afixo já sabes, é um prefixo, um sufixo. Consoante a posição que tu encontrares o afixo, tu vais fazendo a classificação. Consoante tu puseres o afixo, ou o prefixo, ou o sufixo, tu dás a tua classificação da palavra. Tá certo? Isso mesmo. E agora, qual que é o sumário? Ok. O sumário, conteúdo trabalhado na aula de hoje, é o processo de formação de palavras. Já vimos a primeira linha do processo de derivação. Ok? Aqui é a derivação. Chegamos ao fim de mais um conteúdo gramatical, mais concretamente, da disciplina da língua portuguesa. O tempo aqui é limitado, por isso não há como explicar pormenorizadamente tudo. O que deves fazer é ler, pesquisar, fazer. Muitíssimo bom fazer. Mas se o fazer não for sucesso, podes fazer perguntas, podes pesquisar, ou lá em casa ou na sala de aula. E por falar em fazer, não te esqueças de higienizar a mão, manter a máscara e, por favor, coloque distanciamento. Tá bem? Próxima aula a gente continua. Até lá!